O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 42, onde nós vamos ver o cumprimento, uma das muitas ilustrações na Escritura daquela verdade de que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Lá em Gênesis 42, nós vamos então ler esta narrativa. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou, se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença dele. Vamos ler até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez estamos diante da Tua presença e Te bendizemos pela bênção de termos Tua palavra em nossas mãos. Nós Te suplicamos que Tu nos dês discernimento para compreendê-la
e que Tu a apliques à nossa vida como pessoas, como comunidade, como família de Deus. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é um texto muito interessante que narra mais uma etapa na vida e na história de José e também do povo da promessa, dos descendentes de Abraão, da santa semente. Aqui nós temos nesta narrativa dois temas principais e mais uma vez a providência vai revelar-se a ordenadora dos acontecimentos, a organizadora dos acontecimentos, para que a história da redenção pudesse caminhar. Eu quero chamar a sua atenção aqui no nosso texto para dois temas principais em torno dos quais orbita a nossa narrativa, este episódio. Esta é a primeira de 3 viagens que os filhos de Israel farão para o Egito nesse período de fome. Nesta primeira viagem, nós temos apenas os 10 irmãos de José, aqueles odiosos irmãos que venderam a José para o Egito depois de ameaçar matá-lo. Na segunda viagem, voltam esses 10 irmãos agora com Benjamim, o irmão de José por parte de pai e mãe, pois era o único filho, outro filho de Raquel. E na terceira viagem nós temos toda a família de Jacó, o próprio Jacó, cerca de 70 pessoas descendo para o Egito para ali crescer e tornar-se uma grande nação, como Deus havia prometido a Abraão em Gênesis capítulo 15. Mas, como eu falei, esta narrativa, para nós entendermos e captarmos o seu sentido, ela orbita em torno de 2 temas que são evidentes aqui no texto. O primeiro tema é o tema da fome. A fome que Deus havia anunciado a Faraó por meio do sonho e depois da interpretação de José, agora atinge também a terra da promessa. Mas esta fome, preste bem atenção, a fome que mata muitas pessoas, que traz transtorno a muitas nações, esta fome é um instrumento da providência para conduzir os filhos de Israel ao Egito. Então a providência aqui vai se descortinando, porque não apenas José foi bênção para todas as nações, como vimos na mensagem anterior, mas José agora será o salvador do seu povo, o salvador da santa semente. Só que, junto com o tema da fome, que é o instrumento da providência para conduzir os filhos de Israel para o Egito, nós temos também o tema da reconciliação de José com seus irmãos. E claramente o capítulo 42, na verdade, todo o capítulo 42 até o 45, eles estão em franco paralelo com Gênesis capítulo 37. Ali nós temos uma cena de uma relação conflituosa, de uma relação disfuncional, de uma relação destrutiva entre José e seus irmãos que o odeiam e que têm ciúme dele. Aqui nós temos uma cena em que José prova os seus irmãos e este é o primeiro passo para a reconciliação. Um dado importante para entendermos que este capítulo 42 é um paralelo do 37 é o uso recorrente da palavra irmão. No capítulo 37, como nós vimos, na mensagem intitulada O Teu Deus Onde Está, parte 1, a palavra irmão ocorre 21 vezes. Aqui neste capítulo 42 ela vai ocorrer 17 vezes. E dentro desse tema da reconciliação, nós temos o subtema do irmão mais novo, que agora é Benjamim, e que volta com força na narrativa patriarcal. Na verdade, você lembra que desde o Gênesis há um conflito sempre entre o primogênito e o irmão mais novo. Entre Caim e Abel aconteceu isto. Depois entre Isaque e Ismael, filhos de Abraão. Depois nós tivemos o conflito entre Jacó e Esaú.
e ainda no capítulo 37 entre José e os seus irmãos. E é interessante que Deus sempre escolhe o mais novo, não aquele que é o primogênito natural, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevaleça não por obras, mas por aquele que chama. Você vai ver 17 vezes a expressão irmãos e 5 vezes a expressão o mais novo, ou o irmão mais novo. Por que isto? Porque o conflito dos irmãos de José foi com o irmão mais novo, naquele momento José. Certamente já tinha ali Benjamim, mas José era o filho predileto do seu pai. Agora o irmão mais novo está envolvido também para chamar a atenção para este conflito, que volta aqui com força. Esses dois temas da fome e da reconciliação, eles estão, portanto, entrelaçados, de modo que, como observou Bruce Waltke, que comentando o seu comentário de Gênesis, este texto, a família não pode achar salvação no Egito até que os irmãos sejam antes reconciliados com José. Então, a fome leva e empurra os irmãos de José para reconciliar-se com ele. Mas esta reconciliação vai tomar aí cerca de 3 capítulos. 4 capítulos, 42 até o 45. Mas nessa primeira viagem aqui, o que está em evidência é o teste que José aplica a seus irmãos e o arrependimento que começa a se delinear neles. Aquilo que vai acontecer, a dura prova a que eles são submetidos, vai levá-los a conscientizar-se ou a trazer à memória aquele pecado que cometeram contra José, mesmo sem saber que estavam falando com José. E aí, meus irmãos, nós vemos como o Deus da promessa, em sua providência, esta é a grande lição, usa todos os eventos para disciplinar, reconciliar e sustentar a família da aliança. Ele disciplina, ele reconcilia e ele sustenta e liberta e salva da morte e da fome a família da aliança. Mas nesse episódio, capítulo 42, a atenção está na disciplina e no consequente reconhecimento do pecado, que é um pré-requisito para a reconciliação. Veja aqui um tema do Evangelho. É preciso que haja reconciliação e perdão. Mas para que haja reconciliação é preciso que haja arrependimento dos ofensores para com o ofendido. E é isto que vai acontecer entre os irmãos de José e ele. A reconciliação ainda não acontece aqui. A relação ainda é conflituosa, mas o processo de arrependimento se instala na vida desses e no coração desses irmãos de José. Então, como é que nós podemos refletir e expor este texto dessa reconciliação, daí com esse título, o Senhor disciplina a quem ama? Esses homens cheios de defeitos, cheios de ódio, de raiva, de violência, de engano, eram da comunidade do pacto, da comunidade escolhida. Aqui a graça escandalosa que escolhe também vai santificar, vai tratar, vai disciplinar, vai moldar o caráter desses homens. E também, óbvio, o caráter de José, que aqui mais uma vez se manifesta como um caráter aprovado. Então nós vemos aqui a providência de Deus e a disciplina na terra do exílio. Esse seria uma espécie de subtema, né? O título seria O Senhor corrige a quem ama. Mas o nosso tema seria a providência de Deus e a disciplina na terra do exílio. A primeira cena que nós vemos aqui é a fome na terra da promessa. Fome na terra da promessa. Veja que no capítulo 42, no versículo 1, está escrito. No versículo 57, como um prelúdio, diz que a fome prevaleceu em todo o mundo. E no capítulo 42, então, Isaac pressiona os seus filhos a buscar uma solução para a fome que chega até a terra de Canaã. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos:
Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. Então, o que nós temos aqui é a fome na terra da promessa. Essa fome pressiona o pai e os irmãos de José. E, ironicamente, veja, ironicamente, a sobrevivência agora está na terra do exílio. Quando os filhos de Israel, pela primeira vez, ouviram esta história de Moisés, que a narrou, eles, você lembra, eram escravos ou tinham acabado de sair do período de escravidão do Egito. Então isso cria uma tensão. Veja, a fome na terra da promessa e o exílio, a terra do exílio é o lugar onde haverá sobrevivência. Essa ironia é para enfatizar a soberania de Deus. Deus é assim. Ele pode nos fazer sobreviver, ele pode nos dar mantimento na terra do nosso exílio. E não é isto que ele faz conosco neste mundo? Pois que é este mundo senão um exílio para o povo de Deus? Portanto, a sobrevivência agora está exatamente na terra do exílio. Abraão já havia experimentado essa circunstância, não é? Você lembra no capítulo 12, verso 10, houve fome em Canaã e ele desceu para o Egito. Isaac também havia experimentado fome lá no capítulo 26 de Gênesis, mas no caso de Isaac ele foi advertido pelo Senhor a não descer para o Egito, mas ficar na terra ali de Gerar, e Deus prometeu ser com ele e multiplicar as suas posses e manter a sua vida. Então, os irmãos de José começam sendo repreendidos. Veja a dura disciplina a que são submetidos. Eles começam sendo repreendidos pelo pai, pressionados por ele por causa da passividade diante da fome. Impotentes, eles apenas se olham e se entreolham, né? Olham uns para os outros. Isto é um sinal de perplexidade diante da calamidade. Eles ficam ali sem saber o que fazer. E então Jacó, já irritado, impaciente, diz: por que vocês só ficam olhando um para o outro? É como se ele dissesse: só ficam olhando para o céu, olhando para o ar. Vocês ficam se entreolhando. Eu ouvi dizer que lá no Egito tem mantimento. Eu queria que vocês descessem lá, para que vivamos e não morramos. Ele tinha riquezas, tinha com que comprar mantimento, mas não tinha um alimento, que a terra de Canaã não estava produzindo, nenhuma terra. O Egito é porque tinha depósitos. Só que um detalhe, Jacó não quer enviar o mais novo. Ele já perdeu um caçula antes. Então ele não quer enviar com os irmãos. Isto eu acredito que já começa a mexer com o coração dos irmãos de José. Embora o texto não nos diga, mas essa insistência do narrador no mais novo, que ele vai mencionar 5 vezes só nesse capítulo 42, mostra que Jacó não quer que o mais novo vá na companhia deles. Ainda que Jacó não soubesse de que José fora vendido, que houve uma trama, certamente a lembrança de que quando o mais novo foi ter com os irmãos, com seus filhos, trouxe a ele uma desgraça na mente de Jacó, a morte. Isso gera o que a nossa geração costuma chamar de trauma. Então ele certamente, de alguma maneira, associava a morte de José, que na visão dele José tinha morrido, à companhia dos irmãos. E ele então, por isso que ele disse: olha, eu não vou enviar o mais novo. Diz o verso 4, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos. Isso é muito interessante. Ele não enviou. Você lembra que naquele capítulo 37, Jacó enviou José para a companhia dos irmãos. E isso está na lembrança dele. Ele, de alguma maneira, talvez se sentia culpado. Então, ele não enviou na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Aqui todo o drama de José está vindo à tona com a própria atitude de Jacó, pelo que eu acredito que isto mexeu com o coração dos irmãos de José.
Então, ele é poupado do desafio, porque Jacó teme perder o outro filho caçula e filho de Raquel. E você tem então a descrição nesta cena da migração de uma maneira emblemática. Observe, ela funciona como um prelúdio para Israel como nação. Veja o verso 5, diz: entre os que iam para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Sempre que menciona Canaã, está dizendo havia fome na terra da promessa, o que forçou os filhos de Israel a irem para o Egito. Como eu falei, esta é a primeira das 3 viagens que o povo da promessa fará àquela terra que é do exílio, que lembra a escravidão, mas que agora é a terra onde Deus vai salvar o seu povo. Essa verdade é muito importante, meus queridos, para Israel, porque Israel mais tarde vai para o exílio. E Israel precisa acreditar que Deus é um Deus que salva também na terra do exílio. José já havia aprendido que na terra da sua aflição, Deus podia fazê-lo frutífero como de fato o fez. E agora os irmãos de José e o próprio Jacó hão de provar que, mesmo fora da terra da promessa, Deus não é limitado a espaços. O Deus da promessa, estando presente, há de abençoar o seu povo. E ele usa o exílio para tratar do seu povo, para santificar o seu povo, para preparar o seu povo para ser o povo da sua aliança, a sua testemunha entre as nações. Então nós temos a segunda cena, que é a dos irmãos de José chegando até o Egito. No verso 6, o narrador nos lembra que José era governador daquela terra, era quem vendia todos os povos, e aí você tem uma cena tremendamente emblemática. Nessa segunda cena, os irmãos de José chegam e se prostram diante de José. O que isto lembra para você? Novamente o narrador quer nos chamar a atenção e ele vai fazer isto explicitamente mais à frente. Porque o que você está vendo aqui é aquilo que José sonhou lá no capítulo 37. Os irmãos de José, lembra? Os feixes dos irmãos de José se curvando perante ele. O sol, a lua e as demais estrelas se curvando perante ele. Então esta cena nos liga ao sonho de José. E o verso 9, para deixar claro, diz que José então se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. Porque eles se prostram. Então José os reconhece, mas não se dá a conhecer, e o verbo aqui, a palavra aqui dá a entender não apenas que ele não se revelou, mas que ele praticamente escondeu, disfarçou. Ele com certeza estava todo paramentado como um egípcio, né, vestido como um egípcio. Ele estava falando uma língua egípcia. E eles não reconhecem, ele agora é um homem feito, vergastado pelo tempo de trabalho como escravo, pela prisão, mas agora bem tratado, maduro, mas o rosto amadurecido. Ele lhes fala asperamente, o que dá a entender que as mágoas lhe vêm à mente. Ele não confia neles, e ao vê-los prostrados diante de si, ele se lembra do sonho. E aqui, meus queridos, mais uma vez, os propósitos da providência começam a se descortinar para José, na interpretação do seu próprio sonho. Ele que interpretara o sonho de Faraó, agora começa a entender o sonho, que ele lembra e associa. Vejam a ironia, meus queridos. Vocês lembram qual era o plano inicial dos irmãos de José ao vendê-lo? Capítulo 37, verso 20. Vamos matá-lo e vejamos no que lhe darão os sonhos. Veja a ironia nesta narrativa. Eles o haviam vendido com o objetivo de que José jamais viesse a dominar. Primeiramente queriam matá-lo, mas depois resolveram vendê-lo com o objetivo de que José jamais viesse a dominar entre eles. Mas por ironia, não do destino, mas por ironia da providência, exatamente aquilo que eles fazem para impedir José de reinar, na verdade, colocou José na direção do lugar onde ele se tornou rei e governador sobre eles. Por um lado, como nós vimos, eles são agentes livres, responsáveis e são culpados de sua tramóia.
mas eles não conseguem driblar os eternos decretos de Deus. Aqui nós vemos de novo como a providência de Deus é sábia, como a providência de Deus é soberana, como a providência de Deus governa todas as coisas. Então nós temos José aqui submetendo seus irmãos. Ele os trata asperamente, ele os trata como espiões, e eu acredito que de fato José, as mágoas vinham ao coração de José, mas ele não age aqui tresloucadamente, ele não está agindo imponderadamente. Os irmãos de José de fato não são de confiança. Ele sabe que eles são cheios de engano, cheios de tramóias. Ele mesmo trazia notícias, más notícias dos seus irmãos ao seu pai. E ele viu como eles tramaram a sua venda como escravos e enganaram o próprio pai. Então, é claro que José aqui os conflitos vêm à tona. E José, então, submete seus irmãos a uma prova. Lembremos-nos, então, lembremos-nos disso, tenhamos isto em mente, para que não os tomemos como vítimas. De que os irmãos de José tinham um caráter marcado pelo ódio, pela inveja, pela violência e pelo engano. E o que é que José faz? Primeiro José os acusa, vocês são espiões. Depois José os prende, aí eles contam história. Nós somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai. Ele diz, não, vocês são espiões, eu quero que vocês provem o que vocês estão dizendo. Pela vida de Faraó, vocês não vão sair daqui, diz o verso 15, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviam um dentre vocês, que traga o irmão de vocês, vocês vão ficar detidos aqui para que sejam provadas as suas palavras, se é a verdade no que vocês dizem. Senão, pela vida de Faraó, vocês são espiões. Acusação, prisão e ameaça de morte. Em tudo isto há um teste de caráter. Mas isto não ocorre, obviamente, sem conflitos interiores no coração de José. Nós vimos isto pela mudança de estratégia entre os versos 15 e 17. Primeiro ele os mete na prisão e diz, olha, vocês vão ficar aqui presos e vai só um pegar o irmão de vocês mais novo. E aí eu vou verificar que vocês estão falando a verdade. Possivelmente estava no coração de José um temor e uma preocupação com Benjamim, que era o único irmão que ele tinha por parte de pai e mãe. E ele queria de fato ver se eles tinham mantido o irmão dele vivo e se eles estariam dispostos a guardar, a fazer isto pelo irmão mais novo. Então ele os meteu em prisão 3 dias no cárcere, mas no verso 18 diz que ao terceiro dia José lhes disse, fazei o seguinte, vivereis pois temo a Deus, e muda a estratégia. Então a gente percebe aqui um conflito no coração de José, mas ele diz, eu temo a Deus. Novamente Deus está no centro aqui. Então tudo isso ocorre com conflitos interiores, com as lembranças, com as mágoas. Mas ele muda de estratégia. Em todo caso, ele submete seus irmãos à disciplina, bem como ao teste do cuidado uns para com os outros e para com o irmão mais velho. Isso aqui é muito interessante, porque aqui os irmãos vão começar a ser mexidos e a memória deles vai começar a fluir. O seu pecado começa a achá-los, o pecado que eles haviam cometido contra José. Então José os submete ao teste de caráter, do cuidado de uns para com os outros, bem como para a vida do mais novo. Talvez ele desconfiasse que eles houvessem feito algum mal a Benjamim, como intentaram fazer a ele. Porém, o mais importante de tudo, queridos, é que Deus estava operando em todas estas coisas para levá-los a reconhecer o pecado escondido por anos. E é isso que acontece. Depois de 3 dias, ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu temo a Deus. Se vocês são honestos mesmo, que um de vocês fique detido. Em vez de todos ficarem detidos em um livro, fica um detido e vai todo o resto. Levem cereal para suprir a fome e tragam seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Mas olha o que acontece. Olha o milagre da providência que disciplina.
No verso 21, então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Toda essa ideia de trazer o mais novo, sabendo que Jacó nunca havia se consolado da morte de José, de que ele se recusara a enviar Benjamim, e da tristeza que causariam ao seu pai. De novo, eles causam tristeza ao seu pai, ainda que o seu pai não sabe, mas tudo aquilo vem à tona, percebe? O conflito todo envolve o irmão mais novo e isso os faz lembrar do seu pecado. A iniquidade deles os acha. E ele diz, na verdade, nós somos culpados. É o primeiro indício de arrependimento no tocante a nosso irmão. Eles estão lembrando de José sem saber que eles estão diante dele. Pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava. Eles agora em angústia lembram. E aqui nós ficamos sabendo que José, no capítulo 37, não diz isso. José não fala. Mas aqui nós ficamos sabendo que José ficou clamando, talvez a noite toda na cisterna: tirem-me daqui, por favor, parem com isso, não me matem, não me vendam. E nós não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Essa expressão, queridos, ela expressa uma noção da ira de Deus, da consequência do castigo do pecado. E por isso Rubem os repreende, dizendo: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem. Lá no capítulo 37, Rubem disse isso: não vamos matar porque ele é nosso irmão. Não façam isto, deixem-no aí. E não me quisestes ouvir, Rubem era o primogênito, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles claramente associam essa angústia, essa prisão, essa ameaça que eles estão passando, eles associam a ira divina e a consequência do pecado deles. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, diz o verso 23, porque eles falavam por intérprete. E diante do arrependimento daqueles que o feriram, José se retira para chorar, demonstrando compaixão. Verso 24, e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Então, no verso 25, nós temos a terceira cena, onde José testa seus irmãos quanto à honestidade. Diz a palavra de Deus que José ordenou que enchessem os sacos de cereal e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito, mas furtivamente. Ele ordena que se lhe devolva o dinheiro da compra, mas furtivamente. Por quê? Para testar se eles, quando voltarem, vão devolver o dinheiro. Como é que nós podemos saber disso? É interessante que no capítulo 43, quando eles voltam com Benjamim, no versículo 23, diz a palavra do Senhor, quando eles devolvem o dinheiro, só depois que eles devolvem o dinheiro no verso 22, aqui no verso 23 o mordomo devolve Simeão a eles. Então José está fazendo um teste de caráter. Ele quer saber se os seus irmãos são honestos, ainda são aqueles enganadores. Ele quer saber se o seu irmão mais novo está bem ou se também não foi maltratado, morto ou vendido por esses irmãos. Então, por isso, ele faz este teste, um teste de honestidade. Se de fato eles devolvessem o dinheiro, de fato Rubem seria, ou Simeão seria devolvido, mas se não devolvesse, possivelmente Simeão continuaria preso. O que é que isto provoca nos irmãos? Vejam, quando um deles abre o saco de cereal, diz o verso 27, para dar de comer ao seu jumento, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. E o que aconteceu? Desfaleceu-lhes o coração. Eles tinham sido ameaçados, tratados asperamente pelo
grande governador do pai da nação mais poderosa do mundo de então. E agora o dinheiro está de novo na boca do saco de cereal de cada um. Então desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se, ou diziam uns para os outros, seria uma melhor tradução: que é isto que Deus nos fez? Nova consciência de pecado e juízo de Deus vem à tona. Vejam como Deus vai tratando, vai moldando, vai quebrando os irmãos de José. Então nós chegamos à conclusão da primeira viagem, quando a pressão da culpa vai aumentar com as palavras de Jacó. São palavras despretensiosas. Jacó não sabe, mas é mais uma ironia da providência. Veja, eles voltam e vieram a Jacó, diz o verso 29, seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. E aí eles contam toda a história e dizem: olha, ele disse: eu só saberei que vocês são homens honestos se vocês trouxeram seu irmão mais novo. Aí mexeu com a ferida de Jacó. De novo o irmão mais novo. De novo o irmão mais novo. O que isso deve ter provocado no coração desse pai. E Jacó se recusa a entregar a Benjamim. Mas olha as palavras de Jacó, e eu acredito que isso de novo mexeu com o coração deles. Isso é muito certo, porque eles já mencionaram explicitamente, como nós vimos, o que eles fizeram com José. Veja o que Jacó fala para eles no verso 36. Olha a ironia. Tendes-me privado de filhos. Vocês têm me privado de... Imagine alguém que já está com a dor da culpa, já está lembrando, que já se entreolharam, que já estão se sentindo debaixo da ira de Deus, e Jacó dizendo: vocês têm me privado de filhos. Jacó nem sabe que é verdade, que eles intencionalmente fizeram isto. Vocês têm me privado de filhos. José já não existe. Imagine para quem já tinha dito: nós somos culpados em relação ao nosso irmão. José já não existe. Vocês me privaram de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E vocês vão levar a Benjamim. Pense no peso sobre esses homens. E todas estas coisas me sobrevêm. É por isso que Rúben diz: olha, mata os meus 2 filhos se tu não entregar, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu te restituirei. Essa atitude de Rúben não é tão nobre, não. Rúben aqui vacila. Para convencer seu pai, ele se revela, na verdade, insensato e covarde. Porque ele oferece a vida dos seus filhos como penhor. Ele deveria se oferecer a si mesmo. Ele já havia cometido um ato indigno da primogenitura. Ele possuía uma das concubinas do seu pai, lá no capítulo 35, verso 22. Agora ele está cometendo outro, uma atitude aparentemente nobre, mas essa atitude se contrasta com a de Judá no capítulo 43. E nós vamos ver que entre os irmãos de Judá, quem se destaca nessa mudança de caráter é Judá. Porque no capítulo 43, quando eles vão voltar, Jacó não quer enviar Benjamim, e Judá disse: olha, o homem nos protestou fortemente, vocês não vão nem me ver o rosto se o irmão mais novo de vocês não vierem. E ele se compromete, ele diz: olha, se não enviar, ele disse, no verso 8, Judá diz assim: com isto disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado contigo para sempre. Esta é uma atitude responsável. Judá está dizendo: o Senhor vai cobrar de mim. Rúben está dizendo: não, o Senhor pode matar meus 2 filhos. Mas Rúben está dizendo: o Senhor pode cobrar da minha vida. Judá está dizendo: o Senhor pode cobrar da minha vida. Mas no capítulo 42,
Rúben diz, olha, mata os meus 2 filhos. Mas Jacó disse, não, meu filho não descerá convosco. De novo, seu irmão é morto, ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E aqui se encerra esta narrativa, que na verdade faz parte de um conjunto maior, que vai terminar no capítulo 45. Mas eu quis considerar este primeiro momento para enfatizar este ponto. A providência divina empurrou a comunidade do pacto para a terra do exílio, para promover o arrependimento, a reconciliação e, mais à frente, a salvação da família da morte. O que nós podemos concluir, meus queridos, deste texto e da mensagem desta noite? Primeiramente, mais uma vez, nós temos o padrão do Evangelho aqui. De novo, Deus pregando o Evangelho através da narrativa. José é claramente um tipo de Cristo aqui. Porque José é quem vai promover, ainda que como instrumento de Deus, o arrependimento e a reconciliação dos seus irmãos consigo mesmo. José se utiliza dessa posição exaltada para levar os seus irmãos ao arrependimento, para testar os seus irmãos, o caráter dos seus irmãos, e é ele quem vai trazer uma palavra de reconciliação aos seus irmãos. Ele vai reconciliar os seus irmãos que o feriram consigo mesmo. Não é isto que o Evangelho nos diz? Não foi o que Cristo fez? Aquilo que Deus fez de maneira imperfeita, temporal, porque José não trouxe vida eterna aos seus irmãos. José não chegou a morrer. Ele foi vendido como escravo do Egito. Mas de maneira imperfeita, mas de maneira clara, aquilo que aconteceu com José, de fato foi o que Cristo fez. Ele salvou os seus irmãos. A palavra de Deus mesmo lá em Hebreus diz que no capítulo 2, no versículo 11 em diante, ou melhor, até do versículo 10 em diante está escrito, Hebreus 2, 10 em diante, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Citando aqui o Salmo 22, verso 22. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. José socorreu a descendência de Abraão. José promoveu o arrependimento, a reconciliação dos seus irmãos. Não é ele quem produz, foi Deus quem produziu. Mas José, de maneira consciente, foi um instrumento de Deus. Então nós temos aqui de novo o Evangelho em mistério, revelado através dessa narrativa. Eu quero trazer então algumas aplicações para nós dessa lição aqui da história de José, da providência que disciplina, né? A providência e a disciplina na terra do exílio. A primeira verdade, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar: os nossos pecados têm consequências. Nós estamos falando da comunidade do pacto, do povo do amor de Deus. Mas esse povo precisou sofrer certas consequências para trazer o arrependimento. Nossas iniquidades têm consequências. Mais cedo ou mais tarde elas nos apanharão. A palavra de Deus diz isso lá em Números 32, 23.
quando Moisés adverte os Rubenitas e os Gaditas, né? As tribos de Gad, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés. Caso eles não adentrassem a terra prometida para lutar pelos seus irmãos, ele diz: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Queridos, nós somos povo de Deus. Se você é crente em Jesus Cristo, você está salvo e salvo para sempre. Mas não se esqueça, os nossos pecados têm consequências. As nossas iniquidades nos acham. E ainda que não hão de lançar aqueles que são do povo de Deus no inferno, trarão grandes angústias para aqueles que as praticam. Em segundo lugar, nós devemos nos lembrar que Deus disciplina a quem ama, que a disciplina é um sinal do amor de Deus. Deus disciplina o seu povo a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus pode sim nos fazer sofrer calamidades, pode nos fazer sofrer com a fome, Ele nos colocou numa terra que é um exílio, porque este mundo para nós é um exílio. Mas é ali que Deus manifesta o seu amor e nos disciplina e nos molda. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesta mensagem, neste texto, que o perdão e a reconciliação são fundamentais à sobrevivência da comunidade do pacto. A comunidade do pacto não pode prosseguir. Ela está ameaçada se não houver perdão. Por isso a igreja precisa ser a comunidade do perdão. Os irmãos precisam aprender a se reconciliar, a recomeçar. Porque o perdão e a reconciliação são indispensáveis à sobrevivência da comunidade do pacto. E por último, eu quero deixar as palavras de Paulo em Romanos 12, 21, que é o que vai acontecer com José. Mesmo com a luta interior, ele vai vencer o mal com o bem. A palavra de Deus diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. José enfrentou a tentação do poder. Ele tinha, como se diz, a faca e o queijo na mão para acabar com seus irmãos. Mas ele não o fez. Ele agiu de maneira sábia, ainda que lutando com os conflitos interiores. Mas no final veremos como ele se demonstrou sábio, prudente e perdoador, pagando o mal que os seus irmãos fizeram com o bem. Foi isto que Cristo fez conosco, não foi? Porque os nossos pecados mataram a Cristo, mas Cristo nos deu o perdão e nos deu a salvação. Isto é um exemplo para nós. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando você estiver numa posição exaltada e aqueles que o ofenderam dependerem de você, não aproveite esse momento para se vingar. Entregue a vingança para o Senhor. A Ele pertence a justiça. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.